Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, mais uma jundiaense com orgulho. E um dos orgulhos que eu tenho da nossa cidade foram das pessoas que fizeram e construíram o plano diretor e a DAI. Porque se não fossem os nossos antecessores, hoje nós não estaríamos vivendo essa otimização hídrica que nós temos aqui na nossa cidade. E graças a esses precursores, nós temos essas excelentes obras que foram feitas no passado, mas que nós precisamos avançar agora para o futuro. E hoje, meu bate-papo aqui é um querido amigo histórico também, que já participou aqui da história da DAI várias vezes, Luiz Roberto Delgelmo, diretor-presidente da DAI. Seja bem-vindo. Tudo bom, Ariadne? Prazer em estar aqui de novo com você, com todo o seu pessoal. É uma alegria muito grande revê-la. Mas não é um orgulho? A DAI não é um orgulho para a gente? É um orgulho da cidade. Eu lembro do engenheiro Baldriz, viu? Sim, todas as pessoas, Rui Chaves, Baldriz, enfim, vários nomes históricos. O Milton Takeo. Seu Milton, que eu era muito jovem e ficava lá no gabinete com ele. Isso. Então, a DAI tem uma história de relacionamento com a cidade de Jundiaí espetacular. Não é à toa que quando você faz pesquisa ou pergunta para a população dos melhores serviços públicos da cidade de Jundiaí, a DAI sempre desponta entre os primeiros lugares, porque a gente tem um trabalho, um serviço de excelência aqui na cidade. Enquanto aí o governo federal prevê que a universalização do saneamento, ele está tentando para o ano de 2033, nós atingimos isso em 2018. Isso, que é 98%, 99% de esgoto tratado na cidade. Né? A gente coleta hoje, aqui em Jundiaí, praticamente 98 ponto alguma coisa de esgoto na cidade, trata 100% desse esgoto tratado. Nós temos a cidade com mais de 99,5% de água abastecida em todas as casas, e esses números, considerando ainda que nós temos a cidade de Jundiaí, tem mais ou menos 430 quilômetros quadrados, disso tem 100 quilômetros que é serra, que então você não tem, tecnicamente, às vezes, condição de fazer um sistema de chegar até lá. Diferente de outras cidades, que você pega Maringá no Paraná, é tudo plano aquela região. Então seria muito mais fácil o abastecimento. Aqui não, aqui a gente tem relevo danado, zona rural, uma série de coisas. E mesmo assim a gente tem números excepcionais de atendimento à população. Fora a despoluição do rio, né? Que é um orgulho para mim, uma jundiaense que viu isso começar lá em 83, 85. Você chega em São Paulo, aquele Rio Pinheiros que não é despoluído e tal, e nós estamos com esse rio aí despoluído e limpo há tantos anos aqui na nossa cidade. E você veja como é uma coisa interessante. Saudoso Jaime Martins, né, também uma pessoa assim extraordinária, havia vivido na China no tempo do exílio, e lá ele viu algumas coisas na China e disse, puta, eu não quero isso pro Brasil. Veio para cá, na época... Foi trabalhar com meu pai? Sim. Na época, o que aconteceu? Ele estava ligado ao pessoal que era candidato do então partido lá na época, o MDB. O Movimento era o André Benassi, podemos falar isso. Aqui. Então, mas pegou o seguinte, todos os candidatos a prefeito da bacia do Rio Jundiaí, que eram do MDB, fizeram um acordo, que o Jaime ajudou a costurar junto com o Benassi, de que se eles ganhassem a eleição, eles iam em conjunto achar uma maneira de despoluir o Rio Jundiaí. O Rio Jundiaí é um rio de pequena extensão, mas era, na época, o rio mais poluído do estado de São Paulo. Eu lembro de uma frase que, para mim, é assim, espetacular. É pena que o muro foi derrubado, onde hoje tem aquele shopping modas ali na Ponte São João. O rio era preto, totalmente preto, porque a Duratex jogava todo o esgoto, já tinha todo o esgoto da Ponte São João, de Várzea, Campo Limpo e todos os bairros ali do entorno, então o rio era preto. E tinha um mau cheiro insuportável. Então picharam assim no muro, Jundiaí, 2 pontos. Cheira quando venta, fede quando esquenta, ô cidade lazarenta. Picharam isso aí em 1993, bem no ano que eu entrei na DAI naquela época, né? E aquilo para mim foi assim uma coisa emblemática de ver aquilo tudo. Mas voltando à história, acontece que aqueles 7 candidatos a prefeito daquela época, todos ganharam a eleição. Então, o pacto foi mais fácil. Aí foi mais fácil e ajudou muito que o governador também era do MDB, o governador Franco Montoro. Então se criou na época o CERJU, que era o Comitê de Estudo de Recuperação do Rio Jundiaí. Tudo isso. E aquilo foi um pacto feito com a indústria,
com o poder público e com E nós vamos falar também que, assim, quem por último chegou nessa história que foi, agora está concedida, mas foi a empresa de tratamento de água e esgoto do governo do estado. Né? Nós fizemos todo o nosso trabalho, as indústrias fizeram, a Jundiaí fez, não sei o quê, quem era da empresa, da concessão, e que demorou mais, por isso que demorou tanto tempo para a gente ter o nosso rio despoluído. Mas também a gente não pode deixar de falar quanto felizes nós somos a hora de fazer a represa, o novo represamento, são 9 bilhões, né? Sim, você veja só, naquela época, em 93, nós tivemos uma crise hídrica violenta, foi na verdade no ano de 94, tivemos uma crise violenta. Jundiaí, nós tivemos rodízio de água, a gente abastecia os bairros 2 dias com água e 1 dia sem água. Então, quer dizer, era um corte de 1/3 do volume de água. A gente só tinha aquela represa pequenininha, então um armazenamento muito pequeno de água. E aí nós lutamos junto ao Estado, a gente conseguiu uma licença que é chamada de outorga para poder captar água no rio Atibaia, e aí nós fizemos a represa que tem hoje do rio Jundiaí-Mirim, essa represa grande que nós temos lá. Com a possibilidade de armazenar ali 9,3 bilhões de litros d'água. Quer dizer, uma represa para garantir o abastecimento da... Por 30 anos, eu lembro do slogan. Por 30 anos. Acabando, Em 1995, eu e o Benassi, nós inauguramos a represa lá naquele ano, está batendo agora os 30 anos. E aí ocorre também o seguinte, Jundiaí tinha uma previsão de crescimento da população, que acabou sendo um pouco maior do que o que foi previsto na época. Porque a cidade de Jundiaí se desenvolveu de tal maneira que a gente tem hoje uma qualidade de vida aqui que é invejada de muitos municípios. Tipo 30 mil paulistanos vindo. Então você tem excelente educação, apesar de todas as críticas que tem, saúde em Jundiaí é muito melhor do que em muitos lugares. Transporte público, saúde, esgoto, tudo estruturado, água, esgoto. Bons empregos, a cidade de Jundiaí se tornou um polo de referência na área de médio de R$4.400. E um polo de desenvolvimento na área de logística espetacular, pela proximidade de aeroportos, de rodovias, de ferrovia. Então, quer dizer, e aí, principalmente depois da pandemia, o pessoal viu o seguinte, por que morar em São Paulo? Sim, se eu posso morar em Jundiaí, ter uma qualidade de vida melhor, e se eu quiser ir a bons restaurantes, ou eu vou em Jundiaí, ou eu vou a São Paulo, ou eu vou a Campinas. Se eu quero um bom teatro, eu aproveito o Politeama em Jundiaí, que tem belíssimos espetáculos, mas eu tenho a opção de ir para Campinas ou ir para São Paulo. Então acabou que Jundiaí virou uma cidade, do ponto de vista assim, de atratividade para as pessoas morarem, muito grande. Né? E não é porque eu sou jundiaense, como você é jundiaense. É tão bom morar aqui, né? Eu acho que é perto de eu falo que assim, é perto de São Paulo e perto dos aeroportos para a gente viajar. Perto de tudo, é perto de tudo. Agora veja, Deljano, nós estamos no meio de uma catástrofe climática. Né? A Europa com 45 graus de calor no verão, nós estamos numa seca, o Rio Grande do Sul alagado ano passado. Não dá também para a gente falar, opa, nosso passado é lindo, e é lindo mesmo, e a gente falar assim, olha, tá tudo resolvido, porque não vai estar, né? Não vai estar, né? Você veja, hoje eu tenho grandes desafios pela frente na presidência da DAI. Você veja aquilo que a gente comentou antes. De certa forma, a construção daquela represa previa o abastecimento da cidade com conforto para 30 anos. Nós já atingimos os 30 anos e a gente não fez nada de aumento da produção, né, de água. Hoje a gente está estudando alguns mananciais para a gente poder ampliar esse volume. Então, é o aproveitamento do sistema Guapeva, que a gente está desenvolvendo a toque de caixa para fazer isso. O aproveitamento do sistema que a gente chama aqui de IAC, que são aqueles córregos que nascem na serra e passam por dentro do IAC. Ali tem uma boa capacidade. A gente vai aproveitar alguma coisa ainda que tem naquela região da Serra do Japi, do outro lado. Sim, tinha uma represinha ali na serra. Nós temos aquela represa lá na serra ainda. Que era da DAI já, né? Era da DAI. E veja só, nós agora, né, semana passada, para ajudar um pouco o abastecimento de Itupeva, porque aquela água que está lá na serra, a gente capta aquela água e traz para o Eloy Chaves e trata ali no Eloy Chaves e distribui para aquela região. Mas o sistema do Eloy ele é interligado com o sistema nosso aqui do Anhangabaú. E Itupeva estava com muita dificuldade de abastecimento. E além disso, a população ali da região que vive na área agrícola estava reclamando que não tinha água para o gado, água para algum pouco de irrigação que tem ali. Então, nós fizemos uma coisa que era
para poder ajudar nesse sentido. Então, nós paralisamos o tratamento de água na estação do Eloy Chaves. Aí toda aquela água que estava naquela represa da DAI lá da Serra, a gente liberou para ir, tanto para abastecer os animais ali da região, o pessoal que tem sítio e tudo mais precisa de água para os animais, quanto chegar um pouco para Itupeva. Depois nós temos mais lá na frente, nós temos uma represa que é da DAI, que fica dentro da fazenda Rio das Pedras. É ali que tinha um projeto para aumentar a captação? Tinha um projeto que eu deixei pronto na época, um projeto na época era fazer 4 barragens naquela região e aproveitar aquela que tem lá hoje, que seriam 5 barragens. Ocorre que ao longo do tempo o pessoal sentou na história dos 30 anos e não fez nada e nós perdemos as licenças, Que foi a primeira coisa. E a segunda coisa, onde nós íamos fazer as principais barragens foram feitos loteamentos. Então, se perdeu. Aquilo se perdeu ao longo do tempo. Então não dá mais. Então, se falar em sistema Caxambu, que a gente chamava, não dá mais. O que a gente tem ainda é a possibilidade, talvez, de uma barragem que a gente poderia construir aqui na região da Ermida, próximo do Eloy Chaves. Talvez dê ali para fazer. Estamos fazendo os estudos exatamente agora nesse sentido. E o aproveitamento da barragem Rio das Pedras, porque já existia e está lá, né? Então, mas isso não vai ser suficiente, né? Não, isso aí a gente perdeu ali a metade da capacidade de água que nós tínhamos, né? Mas é alguma coisa que a gente quer aproveitar, né? Então, a gente está olhando tudo isso, né? A gente também estamos conversando com o governo do Estado, mas o Estado está dizendo que quer deixar isso só para 2027. Claro, porque não é a prioridade dele agora. De discutir o sistema Cantareira. Porque o Estado está fazendo 2 barragens aqui na região de Pedreira, ali em Amparo, e está fazendo uma aqui em Campo Limpo. Então eles falam, olha, o sistema Cantareira a gente vai estudar as outorgas, as licenças só em 2027. Tá. E aí nós estamos pleiteando que a gente possa ter um pouco mais de água do rio Atibaia. Mas não posso contar com essa possibilidade. Se ele falar não, aí o que eu faço? Então a gente está procurando outras alternativas para aumentar a disponibilidade hídrica para que o Jundiaí não tenha problema. Mas a gente tem na outra ponta, eu tenho uma afilhada de 6 anos, né? E outro dia, acho que alguém deixou a torneira aberta. Ela falou, vocês estão acabando com a água do mundo, né? Nós também temos na outra ponta o consumo brasileiro de água, é como se a água fosse um bem infindo, né? Você veja uma realidade que a gente tem. Quando o sujeito tem água de poço caipira, alguma coisa assim, ele não gasta mais do que 150 litros de água por dia por pessoa. Quando a gente fala esse número, tu acha absurdo. Mas é só você passar uma rede de água na porta e o cara interligar, ele cresce o consumo dele devagarinho. Então, quando você olha o consumo médio da população, e eu falo isso para as pessoas pega a sua conta de água e faz a divisão lá. É, em média, 250 litros de água por dia, por pessoa. É muito grande. É muito grande. Se você tiver uma família de 4 pessoas, é 1.000 litros de água por dia. Grande. E a pessoa fala, não, eu não uso 1.000 litros de água. Usa. É impressionante, porque é para lavar roupa, para descarga, para limpeza, para banho e aquilo tudo. Então, é uma coisa natural. O pessoal cresce o consumo de água per capita. E quanto mais a população for, assim, financeiramente melhor, com classe mais elevada, mais ela gasta ainda, porque aí ela vai morar em terrenos grandes, que aí tem que irrigar o quintal, ou pode ter piscina, ou isso, aquilo. Aí o consumo bate 500, 600 litros por pessoa, por habitante, né, por residência. Então, você veja que está atrelado a um pouco essa questão, tanto de poder aquisitivo como um bem findo e não é... Bem findo, e o pessoal acha que não tem problema, né? Nunca vai faltar água. E vai faltar. E vai faltar. Já faz muito tempo que o pessoal vem dizendo o seguinte, olha, as grandes guerras, antigamente, era por dominar... Paris não tinha água, né? Ficava agora o pessoal já começa a enxergar o seguinte, olha, a perspectiva de ter briga ou de ter aí guerra é por 2 assuntos. Um é buscar as tais terras raras para o pessoal poder produzir motores elétricos, essa coisa toda que precisa de imã. Então, só tem 3 países no mundo que tem grande quantidade. Ucrânia, Brasil e China. Então, não é à toa que a Rússia está invadiu a Ucrânia, porque quer pegar terras raras de lá. Minha opinião pessoal, eu acho que essa coisa toda que o Trump vem fazendo com o Brasil é para poder negociar alguma coisa de terras raras, que aqui a região de Poços de Caldas é que domina isso, assim como ele fez com o Zelensky lá. Olha, me dá terras raras que eu defendo... Mas agora ele não está logrando êxito, né? Então, eu dei muita risada porque eu falei, gente, a balança comercial bateu recorde mês passado.
tudo. O IPCA diminuiu, Sim. a China comprou mais soja e cadê o tarifário? Ele não está logrando êxito. Por enquanto ainda não. Por enquanto Não é? ainda não. Mas você veja, essas questões todas, então o pessoal fala, esse assunto, terra arrasada. O outro que pode ser motivo de guerra é a água. Nós vamos ter 70 milhões de refugiados climáticos, segundo a estimativa da ONU, nos próximos anos. As marés estão subindo um pouco. Já tem país que já está pedindo para deixar de existir, porque são ilhas pequenas, né, que são países, mas são ilhas pequenas, que o mar está subindo e esse pessoal está tendo que se deslocar. Então, eu acho que nós vamos ter problema sério mesmo de água. E nós temos uma questão clara, quer dizer, está havendo um aquecimento global. Quer dizer, tem uns malucos ainda que dizem, né, que a Terra não é redonda, né, que a Terra é chata, e os outros que dizem que não tem problema climático. É óbvio que tem, é óbvio. Ainda essa semana eu vi um cara dizendo que a temperatura média da Terra está baixando. Onde? Aonde que ele está? Onde? Europa, como você falou, 45 graus. Aqui nós estamos vivendo... Seca. Eu lembro dos meus idos lá dos anos 70, que a gente falava Rio 40 graus, porque São Paulo nunca chegava a 40 graus. Agora a gente tem 40 graus em São Paulo, sim. Agora veja, se a gente falar do sistema hídrico jundiaense, depois a gente vai falar das perdas da rede. Qual vai ser a nossa alternativa? Vai ser buscar pequenos. Você está me falando, então, que nós vamos ter que crescer em pequenos represamentos. Sim. Antes, quando a gente falava de você falar assim, ali tem um córrego que tem uma capacidade de 50 litros por segundo, por exemplo. A gente achava que isso é pouco. Isso é bobagem. Hoje a gente fala, nossa, isso é uma preciosidade, eu tenho que preservar e tenho que buscar esse recurso, porque está faltando água. Graças a Deus, a gente está hoje, por exemplo, os níveis da nossa barragem estão altos. Eu andei no Parque da Cidade ontem e estava tudo ok, né? Nós estamos tranquilos com relação ao abastecimento, mas você veja, nós estamos sem chuva. A última foi dia 24 de junho. Os números deste ano de precipitação são 30% menores do que foi o ano passado. Então, a gente está vivendo uma crise hídrica forte na região. Não é à toa que algumas cidades aqui da região estão com dificuldade, e você olha, você fala assim, não tem previsão de chuva para tão já. Estou falando que daqui uma semana, 10 dias, pode ser que tenha chuva. Mas se você falar para o próximo fim de semana, não tem chuva, a previsão é de sol quente. Não é da sua alçada, eu sei, eu vou falar qualquer dia com o secretário de Serviços Públicos, mas a gente tem que arborizar mais. É um conjunto de coisas. Né? A gente tem que arborizar. A gente precisa impermeabilizar menos. Arborizar mais. Arborizar mais. Você veja só, o Rio Jundiaí foi feito, a calha do Rio Jundiaí, lá na gestão também começou na gestão do Valmor e depois concluiu na gestão do Benassi. Foi feita a ampliação da calha do rio. Por quê? Porque haviam sido impermeabilizado várias regiões da cidade, e aí a água de chuva chegava com maior rapidez no rio e transbordava ali, Vila Rio Branco. Nossa, era um caos. Disso. Minha avó morava ali na Vila Margarida. Pois então, nós estamos chegando próximo disso novamente, porque continuou o processo de impermeabilização da cidade. E é impressionante, as pessoas parecem que quando tem um quintalzinho resolvem colocar piso ou cimentar tudo. Não percebe que precisaria ter ali uma infiltração. Em casa eu fui abrindo. Graças a Deus a prefeitura adotou uma postura em cima disso, agora ela exige um mínimo de permeabilidade para que escoa a água de chuva, para que isso não chega. Porque chega no córrego, aquilo está canalizado, as drenagens urbanas, e vai com uma velocidade enorme. Eu não sei como é que estão os jardins de chuva, que a gente tinha também projeto de instalar mais jardins de chuva aqui na cidade, né? Então, tudo isso tem que ser olhado. Quer dizer, hoje eu penso o seguinte, o planejamento urbano é hoje a principal ferramenta que um prefeito precisa ter na mão. E quando eu digo planejamento urbano, é toda essa complexidade que você tem, que é saúde, educação, transporte, saneamento, drenagem, lixo, enfim, tudo isso ao mesmo tempo. Porque eu sou, algumas vezes, meio crítico de algumas coisas do nosso plano diretor. Por exemplo, a gente faz aqui em Jundiaí algumas coisas que, assim, você cria incentivo para o pessoal morar o mais longe possível do centro. Para quê? Eu fico pensando qual é a lógica disso. Nenhuma. Porque se eu tivesse, por exemplo, a pessoa morando no Anhangabaú, na Ponte São João, no Vianello, você tem rede de água, esgoto, escola, unidade de saúde, você tem tudo. É o que aconteceu lá na região do Vetor Oeste, que graças a Deus hoje está desenvolvida, mas eu me lembro muito bem, quando era só terra, o CDHU foi para lá, a creche demora não sei quantos anos para chegar, os serviços demoram para chegar. Sim, você vê só, nós acabamos de terminar, concluir uma adutora que leva água até o
o bairro do Medeiros, Sim. para poder melhorar o abastecimento ali. E ainda falta fazer um pedaço naquela região lá do Eloy Chaves e tal, para melhorar o abastecimento daquela região. Então, você vê... Que cresceu porque vertiginosamente nos sim, últimos 10 anos. Sim. Você vê, nós acabamos de concluir uma adutora aqui no bairro da região da Malota, porque cresceu uma barbaridade da região da Malota. Então, tivemos que fazer uma adutora nova. E eu sou daquelas jundiaenses que não gostam que a cidade cresça. Sim. Agora, vamos iniciar uma obra, que é uma adutora nova, para abastecimento da região todinha, do Castanho, Santa Gertrudes. Por quê? Porque está lá os empreendimentos acontecendo naquela região. Então, você começa a ver que a cidade se expandiu de tal maneira... que também é discutível. Para que empreendimentos no Santa Gertrudes, por exemplo? Né? Porque você tem, na região central da cidade, 8 andares. Você só pode construir 8 andares. Aí você vai lá você pode construir no mínimo 12, se você comprar o direito de construir, você pode ir a 17, 18. Mas aí vai sobrar para Então você. são as lógicas que eu não vou me meter, porque não é da minha área. Mas aí vai sobrar na conta para você. Mas sobra para a gente ter que desenvolver. Então, mas eu sempre fui crítico disso. Sempre fui crítico em N administrações. Porque, na verdade, a hora que essa dinâmica de crescimento da cidade tem que se olhar de forma diferente. Tem que pensar em tudo. Agora, Deljamo, eu lembro de um número, que eu não sei se ainda é esse, 30% da água era desperdiçada na rede. Isso tem um número de uns 10 anos atrás. A gente conseguiu melhorar isso? Nós melhoramos um pouco. Hoje o número está em 26. Mas essa perda, deixa eu explicar, são duas perdas que nós temos. Uma é, os hidrômetros que a gente usa, eles têm a eficiência deles vai perdendo eficiência ao longo do tempo. Ninguém troca. Não, a gente troca. Em até 5 anos a gente troca. Mas quando você troca o hidrômetro no 5º ano, se você leva ele para a bancada, ele marca em média 20% a menos. Marca a menos. Então a gente tem uma perda de água que a gente chama que não é perda de água física, é perda de água de faturamento. Entendi. Então é perda de faturamento. Isso é bem ruim para você. E depois a gente tem uma perda física, assim. Aí é vazamento, é esse tipo de coisa. A gente tem essas duas questões. Somadas as duas, nós estamos em 26% hoje. Né? É um número bom quando você olha o entorno. Tem cidades aqui no entorno da nossa região, não quero falar o nome, mas que beira 45%. Não dá, gente. Perder então, 45% na rede. Quer dizer, quase metade da água que você está colocando entre perda física e financeira está se perdendo. E isso requer investimentos. Por exemplo... Inteligência artificial ajuda nisso? Ajuda, mas veja só. A Sabesp, por exemplo, agora de São Paulo, em São Paulo, fez uma coisa muito interessante. Ela contratou a troca de 10 milhões de hidrômetros da cidade de São Paulo. Os hidrômetros que vão ser colocados lá são hidrômetros ultramodernos, que eles medem com eficiência, zero de risco de a mais ou a menos, e tem uma durabilidade de quase 15 anos, esses hidrômetros. E eles são hidrômetros inteligentes. Por quê? Eles estão acoplados à rede de fibra ótica, tanto é que a vencedora da concorrência foi a Vivo. Olha que legal, né? A Vivo Telefone foi que ganhou a concorrência para trocar esses hidrômetros. Por quê? O hidrômetro manda minuto a minuto a informação para uma base de dados que vai monitorando. Então, se houver um consumo exagerado naquela região, então, automaticamente, a inteligência artificial vai dizer, opa, ou tem vazamento, ou tem um consumo atípico, ou assim por diante. E essa inteligência artificial vai guardando informações. Então, ela vai saber que, por exemplo, num feriado prolongado, o paulistano cai fora da cidade de São Paulo. É verdade. Então, o consumo de água na cidade cai. No fim de semana também, não tem paulistano vem para cá. Então, cai o consumo de água, mas ele sabe que num dia que tem um detal, como está tendo agora o show, aumenta o consumo de água na cidade de São Paulo. Então, esta inteligência artificial pode monitorar um pouco melhor os sistemas e tudo mais. A gente está tentando buscar também isso para implantar aqui em Jundiaí, devagar, bairro, né? porque é um investimento muito grande. Para trocar uma quantidade de hidrômetros, esses hidrômetros, para ter ideia, custam mais do que R$1.000 cada hidrômetro. E o outro, que marca errado, ele custa cerca de R$200. Então, você gasta 5 vezes mais. Mas você vale tem a pena, um desempenho, uma qualidade, uma série de coisas muito melhor. A gente está com esse projeto de implantar isso aqui para a gente melhorar o nosso desempenho, porque você consegue, com isso, ter uma eficiência melhor de cobrar o que é justo. E a segunda coisa, ele identifica com antecedência se o morador tem um vazamento interno. Eu já passei, não sei se você já passou por isso. Eu paguei uma conta de R$5.000. Né? Então, e você só percebe quando chega a conta. Isso, Só quando chega a conta, você vê, o quê? Né? E eu percebi uma vez que fosse pior ainda, porque estava em débito automático, eu não estava nem percebendo. Não, lá no segundo mês, no segundo ou terceiro mês, eu recebi um aviso, sujeito a corte.
Aí que eu fui ver que não tinha debitado as contas de água e era contas, como você falou, a vantagem é que quando 4, eu 5 tive mil por isso mês. na minha casa, eu fui lá na DAI e negociei, porque também é bom da gente ter aqui dentro do nosso município, ser da gente mesmo, é que a gente negocia. Sim, sim. Mas você veja, com esse sistema hidrômetro, qual esse que a Vivo está implantando em São Paulo para a Sabesp, você não teria esse problema, porque se um dia já deu um consumo exagerado, deu no segundo dia, já sai um alerta para que seja avisado ao morador que tem algum problema. Sim. Então, são, às vezes, coisas que você Aí a gente melhora. contrata aqueles caça-vazamentos que são fantásticos, né? Vem com um monte de aparelhinho eletrônico, gente. Não sei, eu passei por isso outro dia. Parece um aparelho de dentista gigante, né? Isso, aí o cara vem, tá aqui. No meu caso, outro dia era o vazamento do vizinho na minha parede. Agora, para finalizar essa conversa, que foi muito pequena, a gente tem que vir mais vezes aqui. Estamos à disposição, sempre. Eu passei pela DAI outro dia e eu fui uma usina de fotovoltaica lá. Eu falei, nossa, que legal, que enorme. Pra que vai ser aquilo? Pra que vai servir? Então, ali existia um estacionamento. Lembro. Que era dos funcionários e tal, e que estava muito ruim. Precisava fazer uma reforma, fazer um estacionamento novo. Então, se planejou fazer um estacionamento novo e aproveitar o teto do estacionamento e implantar uma usina fotovoltaica. Então, ele tem as duas finalidades. Ele é um estacionamento com uma usina fotovoltaica em cima. Aquilo lá vai gerar energia para você, para a sua sede já? Será que vai ser Não, ali nós vamos gerar uma quantidade de energia que nós vamos usar nas casas de bombas que nós temos, que a gente chama de boosters. Porque é altíssimo conta de luz. Que a gente vai usar o que a gente vai gerar de energia ali para bater essas contas. E agora, no ano que vem, onde está hoje sendo usado provisoriamente o estacionamento, nós queremos fazer lá um novo almoxarifado, que a gente precisa fazer. E lá nós vamos também fazer um almoxarifado que o teto depois a gente vai usar para produzir fotovoltaica. Será que a gente vai conseguir a sustentabilidade na geração de energia para a captação? Porque, gente, é uma conta pesada para você, né? Sim. Teve agora, né, recentemente, a DAI vem comprando a energia no Mercado Livre. Mercado Livre. Que isso gerou uma certa economia de quase 30%, mais ou menos. Mas mesmo assim, a gente está hoje com um projeto para dar início de fazer um estudo completo do que seria de eficiência energética nossa para que a gente possa zerar as contas de energia. Olha que beleza. Agora, é um investimento grande, ainda falta fazer estudo, projeto, essa coisa toda, e depois desenvolver as obras que teriam que ser feitas com relação a isso. Mas eu vi, por exemplo, a cidade de Hortolândia, que é exemplo nesse aspecto, eles zeraram a conta de energia da iluminação pública, inclusive. Olha que fantástico. E agora começou a sobrar energia lá, eles trocaram a frota de veículos, botando veículo elétrico, usando essa energia. Não sei, a nossa CPF, ela compra essa energia excedente, se precisar. Se precisar, sim. Agora, eu vou finalizar aqui, que eu não ia perguntar, mas vou perguntar, porque é o seguinte, ele também cuida do Parque da Cidade, do Mundo das Crianças e do Parque Novo lá, que eu esqueci o nome. Espaço das Águas. O Espaço das Águas. E aí, outro dia eu fui andar lá, eu sou trilheira mesmo, aí eu entrei no viveiro, e tinha uns viveiros lindos, novos lá do parque, cuidados pela DAI. O que você vai fazer com esses parques? Às vezes eu escuto assim, às vezes devia privatizar. Quem é do gestor, ele pensa assim, vou privatizar, porque não dá para manter. Porque é uma grana e é muito bonito, né? Veja os números. Ano passado, nós tivemos 1.700.000 visitantes, o ano todo. Este ano aqui, até junho, nós tivemos mais de 2 milhões. Então, quer dizer... Muita gente vende de fora, inclusive, que eu cruzo lá. Da pesquisa que a gente fez no início do ano, com um grupo de estudantes aí do Anchieta, a gente identificou que 79% era de fora de Jundiaí. Sim. Era morador de fora. Nós estamos agora procurando ouvir aí os especialistas para que a gente possa ter um estudo do que a gente pode fazer para reduzir os custos de manutenção dos parques. Esses parques têm um custo muito alto para nós. A gente hoje não cobra absolutamente nada, mas a gente está olhando, por exemplo, muito o Ibirapuera em São Paulo, o que foi feito lá. Tem lá umas fofocas do tipo, um sorvete custa R$15, uma água de coco custa não sei quanto. Mas vai ver o que era o Parque de Ibirapuera antes e vai agora. Não foi mais depois de privatizar. Não, eu frequentei nos dois momentos. Você vai lá agora, está muito bonito, está muito bem conservado. E ele era super inseguro à noite. Era inseguro. E agora está tudo organizado. O povo que vende coco, tudo organizado. Está tudo organizado. Então, nada impede a gente fazer a mesma coisa aqui.
O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, por exemplo, o Parque da Cidade, ele é muito utilizado por jundiaiense que vai lá praticar esportes. E nós piquenique. Mas nós fizemos uma coisa interessante, nós colocamos lá uma equipe de estagiários da Faculdade de Educação Física. Faculdade de Medicina. E algumas pessoas que sabem, que são mexer com a atividade física das pessoas. Nós temos lá gente preparada para isso, professor de Educação Física, assim por diante. Então tem uma frequência muito grande agora de pessoal que vai lá, sendo orientado pelo nosso pessoal, para praticar esporte. Nós temos lá também uma coisa fantástica, que é a Velas do Japi. Sim. Que é uma coisa assim, extraordinária, que tem lá um trabalho social maravilhoso que é feito. Eles vão fazer agora um evento no mês de outubro para as crianças. Para as mulheres, para aproveitar o mês do prevenção do câncer de mama. Então, é um trabalho também extraordinário. Porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente vai para o Parque da Cidade caminhar, a gente também vai deixar de gastar na saúde, né? Sim, sim. Pode ser caro para você, mas lá para a saúde vai ser bom. E a gente tem um trabalho bacana feito com as escolas, né, da rede de ensino, que os alunos vão lá, eles passeiam por toda a DAI, na verdade, né? Eles veem lá a represa, depois vê o nosso tratamento de água, depois vê o tratamento de esgoto, eles aprendem um pouco para ter essa educação ambiental, para saber preservar. E a gente tem ali... também, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não faria o mundo das crianças e o espaço das águas. Eu não faria. Se eu tivesse como gestor, eu não faria. Mas quando feito, ele está muito bonito. Sim. Ele é um parque muito bonito. Bonito. E aí, aquela interligação, né? Porque eu faço do bosque, do Jardim Botânico até lá e volto. É lindíssimo. Sim. É se apropriar da cidade também. Também é. E a gente tem que pensar um pouco também o seguinte, o jundiaense gosta desse tipo de lazer. Gosta. Você vê, fim de semana passado, teve a corrida lá, né? Não foi a DAI só cedeu o espaço, foi uma empresa que executou a corrida. Gente, tinha milhares de pessoas correndo lá. Né? Então, vários eventos que a gente faz lá, a gente vê como lota de gente. Então, você não pode passar para iniciativa privada só. Então, e agora tem uma novidade, que a gente vai fazer o lançamento dia 12 de outubro, o prefeito vai fazer esse lançamento. Foi um pedido que ele me fez e casou com uma situação que eu vivi e vi lá no parque. Antes de voltar agora para a administração da DAI, eu não tinha visitado ainda o Muro das Crianças. Eu só sabia, eu ouvi falar, mas não tinha visitado. Aí eu fui visitar em janeiro, logo depois que eu assumi a DAI, eu fui fazer uma visita lá. E aí eu vi uma cena que me chocou, que uma criança entrou naquele lugar onde tem os esguichos de água, e a criança entrou na hora que o esguicho estava desligado. E na hora que a água começou, a criança tapou o ouvido e começou a gritar, e a mãe correu e tirou a criança lá do meio da água, e ela fala para a amiga, esse parque não é para o meu filho. Autista. E aí, isso me marcou. Falei, precisa fazer alguma coisa. Uma outra coisa, o doutor Pereirinha criticava demais, dizendo o seguinte, que o mundo das crianças não era de todas as crianças, porque faltava lá o deficiente físico, faltava o autista, faltava o Down e assim por diante. E aí, no começo do ano, também teve esse movimento todo da primeira-dama, das mães atípicas, que era uma proposta de governo lá atrás, e aí casou tudo isso, e a gente decidiu fazer o espaço que nós estamos chamando de Espaço Girassóis. Que lindo, para os neurodivergentes. Os neurodivergentes, e que o prefeito vai fazer o anúncio oficial dia 12 de outubro. Eu estou aqui dando um spoiler, né? Que foi um pedido especial que o prefeito me fez para estudar o assunto. E nós temos lá um lugar, um espaço, que ele é todo hoje feito com paralelepípedo. Então, nós vamos tirar aquele paralelepípedo, ou seja, nós não vamos desmatar mais do que já foi desmatado. A gente vai fazer ali um parque que vai ser em torno de 4 a 5 mil metros para atender a todas as mães atípicas e seus filhos, dando um atendimento especial para eles. E a gente vai chamar de Espaço Girassóis. Olha que coisa mais bonita. Vai ser uma coisa muito bonita, eu aposto muito nisso. Estarei lá, viu? Porque com toda certeza. Dia 12 de outubro a gente faz o lançamento oficial e aí é prazo para construir. Eu sou tia de 3 neurodivergentes, então é um tema que me agrada. Eu sou mais divergente do que neuro. Mas... Gente, ficamos aqui com essa graça de pessoa, meu querido amigo Delgelmo. Outro dia ele vai vir aqui de novo e nos acompanhe lá no Instagram jj.com.br. Até mais.